Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 10. Ora, viviam em Samaria 70 descendentes de Acabe. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos líderes da cidade, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. As cartas diziam: assim que receberem esta carta, vocês que cuidam dos filhos do rei e que têm carruagens e cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei, ponham-no no trono do seu pai e lutem pela dinastia do seu senhor. Eles, porém, estavam aterrorizados e disseram: se 2 reis não puderam enfrentá-lo, como poderemos nós? Por isso, o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram esta mensagem a Jeú: somos os teus servos e faremos tudo o que exigires de nós. Não proclamaremos nenhum rei. Faz o que for bom aos teus olhos. Então, Jeú escreveu-lhes uma segunda carta que dizia: se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer-me, tragam-me a cabeça de cada um dos descendentes do seu senhor a Jezreel, amanhã a esta hora. Os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que receberam a carta, mataram todos os 70, colocaram as cabeças em cestos e as enviaram a Jeú, em Jezreel. Quando o mensageiro chegou, ele disse ao rei: trouxeram as cabeças dos príncipes. Então Jeú ordenou: façam com elas 2 montes à porta da cidade para que lá fiquem expostas, até amanhã. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou a todo o povo: vocês são inocentes. Fui eu que conspirei contra o meu senhor e o matei, mas quem matou todos estes? Saibam, portanto, que não deixará de se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe. O Senhor fez o que prometeu por meio do seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como todos os aliados influentes, os amigos mais próximos e os sacerdotes, não deixando sobrevivente algum. Depois disso, Jeú partiu para Samaria. Em Bet-Eked dos pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias e estamos indo visitar as famílias do rei e da rainha mãe. Então Jeú ordenou aos seus soldados: capturem-nos vivos. Eles os capturaram e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Eram 42 homens e nenhum deles foi deixado vivo. Saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou: você é realmente leal a mim, assim como sou a você? Jonadab respondeu: sou. Jeú disse: então dê-me a mão. Jonadab estendeu-lhe a mão. E Jeú o ajudou a subir na carruagem e lhe disse: venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. E o levou em sua carruagem. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade. Ele os exterminou, conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Elias. Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe não cultuou o Deus Baal o bastante. Eu, Jeú, o cultuarei muito mais. Por isso, convoquem todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Ninguém deverá faltar, pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier, morrerá. No entanto, Jeú estava agindo traiçoeiramente, a fim de exterminar os servos de Baal. Então Jeú ordenou: convoquem uma assembleia em honra a Baal. Foi feita a proclamação e ele enviou mensageiros por todo o Israel. Todos os servos de Baal vieram, nenhum deles faltou.
Eles se reuniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado. Então Jeú disse ao encarregado do guarda-roupa: "Traga os mantos para todos os servos de Baal." Ele os trouxe. Depois disso, Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos servos de Baal: "Olhem em volta e certifiquem-se de que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente servos de Baal." Eles se aproximaram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, fazendo-lhes esta advertência: "Se um de vocês deixar escapar um só dos homens que entrego a vocês, pagará com a própria vida." Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e oficiais: "Entrem e matem todos, não deixem ninguém escapar." Eles os mataram à espada, jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim, destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo, que foi transformado em latrina até o dia de hoje. Foi assim que Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. O Senhor disse a Jeú: "Como você agiu bem ao fazer o que é justo aos meus olhos, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, os seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração." Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levara Israel a praticar. Naqueles dias, o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território israelita a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade. Conquistou desde Aroer, junto ao rio Arnon, passando por Gileade até Bazã, terras das tribos de Gade, de Ruben e de Manassés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, tudo o que realizou e todas as suas conquistas, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Jeú descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Jeoacás, o seu filho, sucedeu-o como rei. Jeú reinou 28 anos sobre Israel em Samaria. Segundo Reis, capítulo 11. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que o seu filho estava morto, mandou matar toda a descendência real. Contudo, Jeoseba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e o colocou em um dormitório com a sua ama, para escondê-lo de Atalia. Assim, ele não foi morto. Durante 6 anos, Joás ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. No 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os comandantes dos batalhões de 100 dos cários e dos guardas, e fez um acordo com eles no templo do Senhor sob juramento. Depois, lhes mostrou o filho do rei e lhes ordenou: "Vocês vão fazer o seguinte: quando entrarem de serviço no sábado, uma terça parte de vocês ficará de guarda no palácio real, outra terça parte na porta de Sur. A terça parte restante ficará na porta por detrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos. As outras 2 companhias, que normalmente não estão de serviço no sábado, ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Posicionem-se ao redor do rei, de armas na mão. Matem todo aquele que se aproximar de suas fileiras. Acompanhem o rei aonde quer que ele for." Os comandantes dos batalhões de 100 fizeram tudo o que o sacerdote Joiada tinha ordenado. Cada um levou os seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, ao sacerdote Joiada. Então, ele deu aos comandantes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos, que haviam pertencido ao rei Davi,
e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos armados, posicionaram-se em volta do rei, junto do altar e em torno do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, pôs nele a coroa e lhe entregou uma cópia do testemunho. Em seguida, proclamaram-no rei, ungindo-o, e o povo aplaudia e gritava: "Viva o rei!" Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo. Ela viu o rei, em pé junto à coluna, conforme o costume. Os oficiais e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das trombetas. Então Atalia rasgou as próprias vestes e gritou: "Traição! Traição!" O sacerdote Joiada ordenou aos comandantes dos batalhões de 100 que estavam encarregados das tropas: "Levem-na para fora por entre as fileiras e matem à espada todo aquele que a seguir." Pois o sacerdote dissera: "Ela não será morta no templo do Senhor." Então eles a prenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entram, no terreno do palácio, e ali foi morta. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fossem o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Depois, todo o povo da terra foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. A seguir, o sacerdote Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Levou consigo os comandantes dos batalhões de 100, os cários, os guardas e todo o povo, e juntos conduziram o rei desde o templo até o palácio, passando pelo caminho que dava acesso à porta da guarda. O rei, então, assentou-se no trono real. Todo o povo da terra se alegrou e a cidade se acalmou depois que Atalia foi morta à espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Segundo Reis, capítulo 12. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que é justo aos olhos do Senhor durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os santuários locais não foram removidos. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Joás ordenou aos sacerdotes: "Reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor. A prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolha a prata de um dos tesoureiros para que repare qualquer parte danificada que houver no templo." Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito os reparos no templo. Por isso, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: "Por que vocês não estão reparando os danos no templo? Não recolham mais prata com os seus tesoureiros, mas deixem-na para as reformas." Os sacerdotes concordaram em deixar de receber prata do povo e em não serem os encarregados dessas reformas. Então, o sacerdote Joiada pegou um cofre, fez um furo na tampa e colocou-o ao lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam no cofre toda a prata trazida ao templo do Senhor. Sempre que havia uma grande quantidade de prata no cofre, o escriba real e o sumo sacerdote vinham, pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em bolsas. Depois de pesada, entregavam a prata aos supervisores do trabalho no templo. Assim, pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor: os carpinteiros e os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para reparar os danos feitos no templo do Senhor e cobriam todas as outras despesas da reforma. A prata trazida ao templo não era utilizada na confecção de bacias de prata,
de cortadores de pavio, de bacias para aspersão, de trombetas, nem de nenhum outro utensílio de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era usada como pagamento dos trabalhadores, e eles a empregavam para o reparo do templo do Senhor. Não se exigia prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade. No entanto, a prata das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não era levada ao templo do Senhor, pois pertencia aos sacerdotes. Nessa época, Hazael, rei de Arã, atacou Gate e a conquistou. Depois, decidiu atacar Jerusalém. Então, Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados, Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado, além de todo o ouro encontrado nos tesouros do templo do Senhor e do palácio real, e enviou tudo a Hazael, rei de Arã, que assim se retirou de Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Judá. Os seus oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Joás morreu e foi sepultado com os seus antepassados na cidade de Davi, e Amazias, o seu filho, sucedeu-o como rei. Novo Testamento, João capítulo 1, versículos 29 ao 51. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei quando disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, vim batizando com água." Então João deu o seguinte testemunho: "Eu vi o Espírito descendo do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus." No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" Eles disseram: "Rabi", que significa mestre, "onde estás hospedado?" Ele respondeu: "Venham e verão." Então foram, por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão, e lhe disse: "Achamos o Messias", que quer dizer Cristo. Então ele o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: "Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas", que, traduzido, é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: "Siga-me." Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: "Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José." Natanael perguntou: "Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá?" "Venha e veja", disse Filipe. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: "Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade." Natanael perguntou: "De onde? Me conheces?" Jesus respondeu: "Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo." Então Natanael declarou: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa." Então acrescentou:
Em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.